Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa das transformações mais incríveis da história. É a história do Império Mauryan, uma antiga superpotência, e do seu líder mais famoso, um homem que passou de conquistador implacável a um dos maiores símbolos da paz. A pergunta que nos vai guiar é esta, e é fascinante. Como é que um imperador, conhecido pela sua crueldade, se transformou numa figura que influenciou o mundo com uma mensagem de compaixão? Parece quase impossível, não é? Vamos descobrir. Para percebermos esta história, vamos dividi-la em 5 partes. Primeiro, vamos ver a força do Império Mauryan. Depois, como se expandiu com o jovem Ashoka. A seguir, a batalha que o mudou para sempre. A sua transformação no Imperador da Paz e, finalmente, o legado que ele deixou. Vamos a isso. Ok, vamos começar pelo início. O Império Mauryan foi fundado por volta de 322 a.C. por um líder visionário chamado Chandragupta Maurya. Foi ele que, pela primeira vez, unificou grande parte da Índia Antiga, criando uma autêntica superpotência da época. E quando digo superpotência, não estou a exagerar. No seu auge, o Império chegou a cobrir, quase 5 milhões de quilómetros quadrados. Pensem nisto. Estendia-se desde as montanhas dos Himalaias, a norte, até ao centro da Índia e chegava mesmo até ao que hoje é o Afeganistão. Era uma coisa absolutamente gigantesca. Claro que para controlar um território tão vasto era preciso um exército à altura. E eles tinham-no. O exército mauriano era uma máquina de guerra incrível, com centenas de milhares de soldados a pé, milhares de cavaleiros e uma arma secreta que metia medo a qualquer inimigo. E essa arma eram os elefantes de guerra. Imaginem só a cena. Cada um destes animais pesava cerca de 6.000 quilos. Eram basicamente os tanques de guerra da antiguidade. Vê-los a avançar no campo de batalha devia ser aterrador. Agora, vamos avançar 2 gerações. Chegamos ao neto do fundador, o imperador Ashoka. Quando ele sobe ao trono, a sua reputação não é a melhor. Ele era conhecido por ser ambicioso, implacável. O seu grande objetivo era expandir ainda mais as fronteiras do império que herdou. O plano dele era muito claro: conquistar. Os primeiros anos do seu reinado foram exatamente isso, uma série de campanhas militares super agressivas para dominar os reinos vizinhos e reforçar o seu poder. A paz, nesta altura, não lhe passava pela cabeça. E foi esta sede de conquista que o levou ao momento que definiu a sua vida. A invasão do reino de Kalinga por volta de 261 a.C. Kalinga era um estado rico, independente, que se recusava a ser dominado. E Ashoka estava determinado a esmagá-los. A batalha foi de uma violência brutal. Os números são difíceis de processar. Estima-se que mais de 100.000 soldados morreram em combate. O campo de batalha ficou transformado num autêntico cenário de destruição. E a tragédia não ficou pelos soldados. Pelo menos 150.000 civis, pessoas comuns, famílias, foram capturados e expulsos das suas casas. Ashoka viu tudo isto em primeira mão: o sofrimento, a devastação das cidades, o verdadeiro custo humano da sua ambição. E ele venceu. Kalinga foi conquistada. Mas diz-se que, ao caminhar por aquele campo de batalha, ao ver o resultado da sua vitória, algo dentro dele quebrou. O horror foi tanto que provocou uma crise de consciência tão profunda que o levou a abandonar a guerra, para sempre. E é a partir daqui que nasce um novo Ashoka. Completamente consumido pelo remorso, ele virou-se para os ensinamentos do budismo e deu início a uma era totalmente nova. Já não era sobre conquista militar, mas sim sobre governar com base na ética e na moral. A mudança é esta, e é radical. A política dele passou de conquista pela espada, pela força bruta, para conquista pelo Dharma. Mas o que é que isso quer dizer? O que é o Dharma? Bem, para Ashoka, o Dharma era uma espécie de código universal de bom comportamento. Baseava-se em ideias como a não violência, a tolerância para com todas as religiões e, muito importante, na ideia de que o governante tinha a responsabilidade de garantir o bem-estar de toda a gente no império. E não só as pessoas, até os animais. E isto não foi só conversa. Ashoka pôs mesmo mãos à obra. Ele implementou projetos públicos incríveis, mandou construir poços de água para os viajantes, plantar árvores para dar sombra e construiu hospitais não só para pessoas, mas também para animais, o que era algo inédito na altura. Basicamente, ele usou o poder do Estado para melhorar ativamente a vida de todos. Para partilhar esta nova filosofia, ele teve uma ideia genial. Mandou esculpir as suas novas leis, os famosos Éditos de Ashoka, em enormes pilares de pedra, espalhados por todo o império.
E mais, os textos estavam escritos nas línguas locais, não em latim ou grego, para que toda a gente, e não só a elite, conseguisse ler e perceber as suas mensagens de paz, respeito e boa governação. Então, qual foi o impacto a longo prazo de uma mudança tão radical? É que o legado de Ashoka vai muito para além das fronteiras do seu império ou até do seu tempo de vida. Ashoka tornou-se o grande protetor do budismo. Ele financiou e enviou missionários para espalhar os ensinamentos budistas por todo o lado. Chegaram a sítios como a Grécia, o Egito, o Sri Lanka. Foi este apoio dele que ajudou a transformar o budismo de uma pequena seita local numa das grandes religiões mundiais que conhecemos hoje. Mas, ironicamente, o império em si não durou para sempre. Depois da morte de Ashoka, por volta de 232 a.C., os líderes que se seguiram foram mais fracos. Não conseguiram manter tudo unido. O império começou a desfazer-se e, menos de 50 anos depois, acabou por cair. E isto leva-nos a um ponto muito interessante. O enorme império militar que a família dele construiu desapareceu. Mas as suas ideias de um governo justo, de não violência e de compaixão, essas continuaram. O seu legado moral acabou por ser muito mais forte e duradouro do que qualquer exército. E isto deixa-nos com uma última questão para pensarmos. A história da Ashoka obriga-nos a perguntar: o que é realmente mais poderoso? Um império construído pela força bruta ou um legado construído com base na compaixão? É uma pergunta que, mais de 2000 anos depois, continua a ser tão importante como sempre.